Quantos têm essa paz na sua vida, diga glória a Deus. Quantos estão felizes nesta manhã, digam aleluia. Por favor, peguem a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Atos, livro de Atos, capítulo 20. Dois versos. E antes que alguém fale, eu vou repetir a mensagem. O texto é repetido, a mensagem não. E também eu acho que não tem problema nenhum de repetir mensagem, né? A gente repete o louvor todo culto porque a mensagem não pode ser repetida. Só que, porém, não vai ser repetida. Eu preguei esse texto alguns meses atrás em uma ceia e esses dias eu estava pedindo a Deus uma mensagem, Deus me deu essa mensagem. Eu passei a madrugada de joelhos com a Bíblia, fazendo as minhas anotações em lágrimas para pregar a mensagem de hoje. Não estou dizendo que eu vou chorar hoje, que eu não sei, mas eu já chorei antes. Atos capítulo 20, verso 9 e 10. Atos capítulo 20, verso de número 9 e verso de número 10. Aqui na nossa projeção, para você que não tem a Bíblia. Quantos acharam o texto bíblico, diz amém. E diz assim a palavra de Deus. E certo jovem chamado Eude estava sentado na janela dormindo ou dominado por um sono profundo. Enquanto a prática de Paulo se prolongava, caiu do terceiro andar de onde o levantaram morto. Então Paulo desceu e debruçou sobre ele e abraçando-o ao redor disse: não vos perturbeis, pois a sua alma ainda está nele. Repita comigo esta parte. Não vos perturbeis. Não vos perturbeis, pois a sua alma ainda está nele. Diz amém. Agora olha para alguém e diga para ele ou para ela: não te perturbes, pois a sua alma ainda está nele. Para ele entender ou ela entender, diga: não é o fim, porque Deus não terminou. Eu achei que você ia ficar empolgado com isso, mas tá bom. Diga de novo: não é o fim, Deus não terminou. Deus fala conosco através da sua palavra. Fala por sua bondade, por sua misericórdia aos nossos corações. Estamos famintos e sedentos pela sua presença e pela sua palavra neste lugar. Se assenta, por favor.
Atos capítulo 20 é a última visita de Paulo à Macedônia e a Caia. Era o mesmo lugar para onde Timóteo e Erasto tinham ido em Atos 19, 22. O mundo espiritual sempre está em guerra aberta contra Paulo e os obreiros que fazem a obra. Paulo não deixa resistir com a espada do Espírito que funciona, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Paulo vai para Troas. A Bíblia mostra Paulo atravessando a Macedônia. E Paulo, ele atravessa, e quando Paulo, nesse primeiro dia da semana, Paulo, junto com os discípulos que congregava ali, Paulo havia saído no dia seguinte para falar com eles, e Paulo prolonga a prática da pregação até a meia-noite. Isso está no verso 7. O verso de número 8 diz que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Embora as luzes no cenáculo fossem muitas, os olhos de alguns estavam completos de escuridão. Assim como os olhos de Deus. Entre as luzes e as trevas havia alguém assentado em uma janela. E esse alguém, o seu nome é Eutico, e o significado é afortunado. Alguém como Eutico assenta em uma janela. Eutico é o tipo daquele que ouve a palavra e o inimigo vem e arrebata juntamente com o seu receptor. Assim como o próprio Jesus disse que o semeador semeia a semente, ela cai em solos diferentes, a que cai à beira do caminho, vem as aves e arrebata, é o inimigo que vem e arrebata a semente. Eutico é o tipo do ouvinte que está pronto para entrar, mas muito mais apto para sair do ambiente. Eutico, ele é o tipo daquele que diante das luzes pensa mais para o lado das trevas e do vazio. Eutico é o tipo daquele que é vencido pelo próprio sono. Eutico, e isto é visto, e ele é vencido, ele se vence a si mesmo, e ele transforma a palavra em um sonífero. Um momento, ele transforma um momento de sono em morte. Ele transforma um momento de sono em morte. O momento do sono não é para ser transformado em morte, mas Deus transformou o momento de sono em um momento de morte. Eutico, ele é o tipo do ouvinte que ouve a palavra e que faz da mensagem de Deus um sonífero, um antídoto para dormir, ao invés da mensagem da palavra servir como alimento de despertamento. A mensagem de Paulo para Eutico se tornou em um sonífero mortal. Eutico, ele havia estado no nível mais excelente, que é no terceiro andar. E o problema é que a gente, muitas das vezes, esquecemos o nível excelente que estamos e procuramos um lugar
mais terrível para que é a janela. Eutico estava no nível excelente, porque ele havia saído do pátio, do lugar santo, e estava no santo do santo, e ele se tornou este lugar em lugar de perigo para a sua própria vida. Se eu puder dar um tema nesta manhã, o meu tema seria quando a sonolência espiritual nos coloca em risco. Quando a sonolência espiritual nos coloca em risco. Eutico está em um lugar excelente, no terceiro andar. O terceiro andar era onde Paulo levava a igreja quando ele falava. O terceiro andar é o céu. Segundo as Coríntios, eu preciso de alguém aqui para me ajudar com os textos. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, eu preciso porque vocês precisam acompanhar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 3, Paulo diz, em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céus, e sei, verso 3, que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Percebe que Paulo está dizendo que ele conhece um homem que há 14 anos foi arrebatado em espírito. Somente Deus sabe, porque ele está dizendo que nem ele sabe. Mas ele diz que ele passaria as visões e revelações. Que mensageiro, que mensagem, é a mensagem de Paulo, a mensagem que nos proporciona estar no lugar aonde habita a glória inacessível de Deus. Eutico estava nesse ambiente de glória inacessível, mas Eutico estava distraído. Eutico estava no piso, no solo, ao chão, mas agora ele está na baixeza da vida. Ele caiu do nível da revelação e das luzes e morreu. Quantas pessoas que estavam no nível alto com Deus, estava no piso, no solo, no chão, na baixeza desta vida. Eles se rebaixaram, eles caíram, eles desceram de nível da revelação e da luz para morrer. Alguns ainda conseguem se levantar, mesmo depois que caem. Porém, Eutico, ao cair, ficou caído. Alguns olham para o seu corpo estilhaçado no chão e o doutor Lucas grita de lá, morreu. Outros especulam e dizem, era tão jovem, como pode morrer no horário do culto? Estava dentro da igreja e morreu. Como é que pode Deus levar um menino desse tão novo? E Deus olhando do céu e disse, não foi eu que fiz.
Foi ele que não se cuidou. Estava no lugar onde não é lugar de cultuar. Eutico cai. Alguns ainda caem e conseguem se levantar. Porém, Eutico morreu. Diga, Eutico morreu. Lucas, o médico amado que anda com Paulo, e foi o próprio Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que disse que todos desamparou, só Lucas ficou comigo. Lucas grita, morreu, porque ele era médico. Mas sem vida, dá trabalho, são trabalhosos. Porque Paulo vai parar a obra, vai parar o trabalho, por causa do trabalho de Deus. O trabalho é o prejuízo que uma pessoa gera quando cai. O trabalho é o prejuízo que uma pessoa causa quando cai. Pegue na mão de alguém, por favor. Diga para ele ou para ela, você está proibido de cair. Você está proibido de cair. Porque se você cair, você dá trabalho e a obra para. Então não caia. Não caia. Não caia. Por quê? O ministério foi obrigado ao descer ao nível dos homens. E o ministério não tem obrigação de descer o nível dos homens. Paulo desce do nível de Deus para o nível dos homens. Está morto. Paulo disse, já que está morto no nível dos homens, no nível de Deus, não te perturbe que a vida ainda está nele. Vamos embora para cima, continuar no nível de Deus. Aleluia. Paulo cria nas adversidades de operação e milagre. E Paulo havia de registrá-la ao escrever 2 Coríntios 12, 5. De assim me gloriarei. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou me ouvir. Olha que coisa extraordinária. Paulo está dizendo que ele não quer que ninguém cuide dele. Ele tem que cuidar de si mesmo. O problema é que se eu não cuido de mim mesmo, eu caio. O problema é se eu não cuido de mim, eu prego. Se eu não cuidar, eu caio depois da pregação. Eu canto. Se eu não cuidar, eu caio depois do canto. O que Paulo está dizendo, que ele não quer ser nécio, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que eu. Olha para alguém e diga para ele, cuida de você mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cuida de você mesmo. Muitas das vezes nós queremos cuidar da vida alheia, esquecemos de cuidar de nós mesmos.
olhamos para a vida do próximo, olha lá como é que está ela, como é que está ele. Paulo está dizendo, eu não vou ser nécio, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou cuidar de mim mesmo. Paulo, ao debruçar-se sobre o jovem, ele está usando de uma das adversidades de operação segundo a criatividade do ministro. Ao bom estilo de Eliseu. Lembra do filho da sunamita que morre? A criatividade de Eliseu é deitar sobre o menino. Está morto. Mas ele deita, e Paulo está dizendo, se Eliseu deitou em cima, eu abraço. Ô irmão, tudo que essa irmã precisa é só de um abraço, não é de crítica. Tudo que esse irmão precisa é de um abraço e não é de crítica. Tudo que a gente precisa no ministério não é de alguém que acusa os nossos pecados, é de alguém que mesmo quando vê a gente caído, ir lá e dizer, vem cá, deixa eu te dar um abraço, ainda há vida nele, ainda há vida nele, ainda há vida nele, ainda há vida. Paulo mostra que também a vida de uma pessoa, no mínimo, pode permanecer nele. O tempo que se gasta para descer de um prédio de 3 andares. Ele está no terceiro, ele tem que descer de cima para baixo. Eutico já está lá embaixo. O tempo que se gasta a vida de uma pessoa, no mínimo, é o tempo que se gasta de descer da onde eu estou até o nível da pessoa. A vida não saiu de Eutico. Paulo chegou. Apesar do médico já ter dito, acabou! Não tem mais vida. Paulo chegou e só olhou e disse assim, ô Eutico, não se perturba, gente, a vida nele. Ainda tem vida nele. Ainda tem vida nele, ainda tem vida nele, ainda tem vida nele. Está parecendo morto, está deitado como morto, está enfeitado como morto, já foi dado como morto, mas através do abraço de Paulo, Paulo disse, não está morto, ainda há vida. Porque é no abraço que você sente a pulsação. Oh, glória! É no abraço que você sente o calor do corpo. Ai, ai, ai. Só sabe da necessidade do outro quem tem coragem de abraçar, independente das falhas e da queda. Está disposto a abraçar quem está precisando ser abraçado? Alamara suminaya comandara saio. Alaya caseia andala soria. Aqui há uma grande verdade. Por quê? Nós devemos nos identificar com as pessoas caídas. Não matar quem já caiu. Eu preciso identificar com ela. Para saber se ela está viva ou se ela está morta, eu preciso descer do nível que eu estou no nível dela.
Eu vou ter que fazer uma massagem para ver se ela está viva ou se ela está morta. Só que Paulo não fez a massagem. Dedo, porque Lucas já tinha botado. Paulo disse, já que Lucas não abraça. Deita aqui, meu filho. Está limpo. Já foi limpo. E você está de preto, não mostra. Paulo está no 3º andar. Eutico está morto. Lucas olhou a pulsação e disse, está morto. Diga, está morto. Diga, está morto. Está morto porque você está vendo ele deitado, né? Só que Paulo, que está no nível de Deus, estava no nível de Eutico, estava lá em cima, estava igual. Mas por que Paulo não cai e Eutico cai? Porque Eutico não estava se preocupando com o lugar, estava por estar. Só que Paulo desce no nível dele. E agora Paulo faz isso aqui, ó. Paulo não toca nele para ter pulsação. Paulo desce e abraça ele. O problema é que a gente vê quem está caído, a gente pega uma pá e diz, morreu, pecou, não tem mais jeito. Só que Paulo olha para quem caiu e quem está lá embaixo e faz isso aqui. Ei, obrigado. Obrigado, Eutico. Olha para mim. O nosso problema é que a gente não pode ver alguém que erra, a gente aponta. E a gente não sabe se a pessoa está viva ou está morta, porque eu só sei se está viva ou se está morta se eu tiver contato com ela. Você não sabe a dor que um jovem sente para você depois ficar apontando ele. Pregar contra eles é uma coisa, abraçá-los é outra coisa. Pregar para eles dizendo que eles estão em pecado. Qual foi o dia que você parou e perguntou qual era a dor dele, rapaz? Olhar para uma pessoa e apontar os egos dela é fácil. Difícil é abraçá-la e sentir a dor com ela, chorar com ela. É outra coisa. Nós precisamos identificar com as pessoas que caíram. Para saber se ela está viva ou está morta, eu preciso identificar com ela. Antes de nós aceitarmos o pré-julgamento de todos os precipitados, nós precisamos descer o nível das pessoas. Eutico não era rebelde. Eutico não era incrédulo. Eutico estava no lugar certo, na reunião dos santos, ouvindo Paulo. Mas aí alguém vai lá, mas caiu, pastor, caiu. Por que caiu? Porque ele dormiu. E a verdade é que esse episódio, além de literal, ele é um alerta espiritual e profética para a igreja de hoje, ou para a igreja contemporânea. Está presente, em primeiro lugar, está presente não é o mesmo que está atento. Está presente não é o mesmo que está atento. Tem muita gente presente na igreja, mas não está atento a nada da igreja. O corpo está aqui, mas a mente está em 300 coisas do lado de fora.
Ah, meu Deus. Eutico estava ali, mas estava dividido. Estava meio dentro, meio fora. Um olhar na palavra e outro olhar no mundo. Sentado na janela. Janela. Lugar de indecisão. Deus hoje está nos chamando a sair da janela. Da indecisão. Deus está te chamando, sai da janela da indecisão. Quantos hoje estão assim como eu, frequentam a igreja, assistem aos cultos, mas a mente está longe, o coração está dividido, está no prédio, não significa estar no propósito. Está no prédio, o culto está uma maravilha. Mas ele ainda continua indiferente à palavra. Estar no prédio não significa estar no propósito. Deus te chamou para viver o propósito dele. Quer viver o propósito, vai ter que passar pelo processo de ouvir Paulo pelo menos umas 10 horas. Segundo, o sono espiritual é um processo lento e silencioso. Parte B do versículo 9. Estando um certo jovem, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem começa a dormir já dorme profundo? Hã? Demora, não demora? O sono dele se tornou profundo por causa de quê? Do extenso discurso de quem? Então foi Paulo que fez ele dormir? Não. É porque lê a Bíblia e ouvir a palavra da sono. Pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Abre o boca. Eutico está ouvindo a palavra. O sono foi chegando lento e silencioso. Imagina alguém dizendo: ô Eutico, sai daí, moço. Sai daí, você vai cair, moço. Porque antes de alguém cair, sempre tem alguém que avisa. Só que Eutico é o tipo de gente que não dá ouvido. O meu pastor é Jesus. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu vou escolher a janela e vou ficar na janela. Só que o sono foi chegando lento e silencioso. Eutico não dormiu de uma vez. Ele foi vencido aos poucos. Pelo cansaço, pela distração, pelo comodismo. O sono espiritual começa com pequenas concessões. Ai, ai, ai. Pastor, como eu sei que eu estou chegando no sono espiritual? Quando o coração esfria. Quando o coração está igual carro a álcool, tempo de frio. Bate a chave. Nhen, 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 nhen. Só vem na igreja uma vez no mês. Só vem na igreja o dia da ceia. Quando eu sei, pastor, que o sono espiritual começou em mim, quando o coração esfria, quando a palavra já não arde mais, quando os cultos se tornam rotina, quando eu troco o culto da minha igreja para ir para outros lugares que não é igreja.
Quando eu deixo o culto na minha congregação para ir para qualquer outro lugar, e está na Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso de número 25, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se aproxima aquele dia, o dia do Senhor se aproxima, não pode estar na frieza espiritual, não pode estar no sono da indolência. Essas palmas é para Jesus? Vamos fazer direito então, vai. Ei, valoriza a sua igreja, a sua congregação, minha filha. Larga o dia de culto da igreja para ir para outro lugar, para outra igreja. Se não tem culto na sua igreja, tudo bem. Mas se tem, vem para o culto da sua igreja. Se não vem para a igreja, fica em casa. É a Bíblia, não sou eu não. E o bom que eu gosto da Bíblia é que ela tem resposta para tudo. Para minha rebeldia, para minha obediência, ela tem resposta para tudo. Olha, quem dorme espiritualmente não percebe o abismo se aproximando até que a queda acontece. Morreu. Caiu. Você viu fulano? Sumiu. Pregava tão bem, mas caiu. Orava tão bem, mas caiu. Quem dorme espiritualmente não percebe o abismo se aproximando. Cuidado, igreja do Deus vivo. Há um abismo que nos espera se nós estivermos dormindo espiritualmente. Mas Paulo escreve dizendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Eu quero declarar: não vai haver queda, não vai haver morte, porque Deus está te levantando nesta manhã. Levanta a mão para os céus, recebe vida e graça de Deus. Terceiro, a queda é a consequência da distância interna e não apenas externa. Eutico caiu do terceiro andar e foi levantado morto. A queda de Eutico foi literal, mas simboliza algo muito profundo para nós. Quando a alma adormece, o corpo segue o mesmo destino. Não foi Paulo que causou a queda de Eutico. Foi a postura de Eutico diante da palavra. E agora dói. Qual tem sido a sua postura diante da palavra? Saiu da igreja porque o pastor prega duro. Não, é a sua postura. Eu vou desviar. E para mim desviar, não botar a culpa em mim mesmo, eu coloco a culpa no pastor que prega duro. E sempre tem os especuladores. Morreu no culto de Paulo.
Paulo, pregador que prega mais de 5 horas uma mensagem, não acaba. Ele prolongou até a meia-noite. Eutico caiu, ele desceu, pegou o Eutico, levantou e subiu de novo, bora pregar de novo. Agora é vigília. Só que, olha para mim, você acha que Eutico ficou lá embaixo? Ficou não. Eutico subiu de novo. Só que a postura de Eutico na madrugada não é a mesma do culto. Se eu cair, a sua mão me levantará. Se eu chorar, a tua mão me levantará. Eu foi levantado morto, porém não ficou morto. Não vos perturbeis, porque a vida está nele. Cuida dele, Lucas, porque eu vou subir de novo. Quando acabar de cuidar dele, sobe de novo, porque o culto continua. Não para porque alguém caiu. O culto não para porque alguém parou. O culto não para porque alguém caiu. O culto continua porque alguém para, desce e diz: vamos embora de novo para o culto. Vamos para a vigília. Caiu no culto, mas na vigília será levantado debaixo da graça. Eu vejo meia dúzia de mãos levantadas. Levante a mão pelo menos 15 segundos. Eu vejo o Espírito Santo abraçando vidas nesta manhã. Alamaya Xandalaya Comandara Sayo. Alaya Dara Subinara Sei. Não importa o que eles estão dizendo sobre você. O que importa é que Paulo está descendo no seu nível hoje para te abraçar e te levantar para o terceiro andar de volta. A queda espiritual não acontece de uma vez. Ela vem após dias, semanas, meses ou anos de desconexão com Deus. Vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você sentiu Deus falando com você pessoalmente? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho e você não conseguia orar, só orava em lágrimas e línguas? E se eu fosse você, eu começava. Porque a desconexão com Deus gera morte espiritual. E vem dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos de desconexão. É a mesma coisa se eu arrancar, quem está vendo essa lâmpada aqui, ela só está acesa porque ela está na tomada. Você só fica aceso espiritualmente quando você liga na tomada da palavra, na tomada da oração, na tomada da renúncia.
Eu só quero a tua presença. É como Davi, ele percebeu que a tomada estava sendo puxada. Ele disse: não retire de mim o teu espírito e nem me lance fora da sua presença. É manhã de você voltar a reconectar com Deus. É manhã de você ligar o seu Wi-Fi com Deus. É manhã de você se conectar no Wi-Fi do céu. Se eu fosse você, já estaria de mãos levantadas. O céu está te chamando de volta para a conexão. Volta a se conectar com o céu. Volta a se conectar com os céus. Volta a se conectar. Abre essa boca e fala alguma coisa para ele. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ela mandará as sórias. Se é Deus que está nessa palavra, levante a mão. Se é Deus que está nessa palavra, essa casa será sacudida pela presença dele agora. Agora! Está começando a reconexão de muitas pessoas. A reconexão com Deus está começando de volta. Você viverá um tempo de glória na parte de Deus. Você viverá um novo tempo de renovo espiritual para a sua vida. Deixa eu terminar. Espírito, começa a passar o bálsamo aqui. Eu sinto o seu bálsamo aqui dentro desta casa nesta manhã. Alaia conta, ai, xandai. Eu sinto o seu bálsamo aqui dentro desta casa agora. Eu sinto o bálsamo sobre esta casa nesta manhã. O bálsamo de Gileade está jorrando nesta casa, nesta manhã. Recebe o bálsamo do Espírito, recebe o bálsamo de Deus.
Deus, sobre a tua alma nesta manhã. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, recebe bálsamo, recebe bálsamo, recebe bálsamo, recebe unção. Recebe a unção de Deus, recebe a glória de Deus, recebe a graça do Eterno. Olha para mim, permanece conectado. Quarto, mesmo quando caímos, Deus pode nos levantar. Mesmo quando caímos, Deus pode nos levantar. Eu não estou aqui para apontar quem caiu. Eu estou aqui para dizer que mesmo que você esteja caído, Deus pode te levantar. Verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Eu fiz um vídeo na semana passada e eu disse que a graça desce. Paulo não gritou do púlpito, Paulo desceu, Paulo se inclinou e Paulo tocou. A graça desce. Paulo não gritou, morreu! Paulo desceu. Paulo inclinou. Paulo tocou. Deus não desiste de quem caiu. Ele desce o nível do nosso fracasso para nos levantar com poder. A mão que aponta não restaura, mas a mão que abraça ressuscita. A mão que aponta não restaura, mas a mão que abraça ressuscita. Me mostra um fariseu ressuscitando alguém. Me mostra um esquibra ressuscitando alguém. Mas agora pede para me mostrar Jesus abraçando e Jesus levantando quem morreu. Na Bíblia é escrito pelo menos 3 mortes Jesus ressuscitou. Lázaro, depois de 4 dias. A filha de Jairo, que estava morta. E o filho da viúva. O único que não foi tocado foi Lázaro. Mas um dia ele foi abraçado. Porque todas as visitas de Jesus na casa dele tinha abraço. Se você é a mão que aponta, você não tem poder de ressuscitar ninguém. Mas se você é a mão que abraça, você vai olhar para quem morreu e vai dizer: ainda tem vida. Levanta, levanta, levanta,
Levanta, levanta, levanta. Ai, tem alguém que já pegou. Levanta. A mão que aponta nunca restaura, não tem poder para restaurar. Mas a mão que abraça ainda disse: levanta e anda. Olha para Pedro na porta formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, estende a mão. Restaura, restaura. Dorcas, morta, está no andar de cima. Alguém busca Pedro. Pedro entra no quarto, estende a mão e disse: Dorcas, levanta. Ela ressuscitou. Porque a mão que aponta não restaura, mas a mão que abraça ressuscita. Eu vou profetizar para quem quer ouvir, quem quer pegar. Se prepare, porque Deus te fará um agente de ressurreição. Ai, meu Deus, tem meia dúzia que pega, mas tem gente que não pega. Deus te fará depois desta manhã um agente de ressurreição de mortos. Quem está caído vai ser levantado. Convida, porque Deus te dá esta graça. Eu termino aqui. Quinto, Deus realiza ressurreições espirituais. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis. A sua alma ainda nele está. Parece que está morto, mas no olhar de quem abraça, não perturba, não desespera. Deus vai mudar. O problema é que todos pensaram que Eutico estava morto, mas havia vida. Todos, imagina o povo descendo o terceiro andar atrás de Paulo. Paulo lá vai e o povo, vamos embora. Os curiosos, né, irmão? Não pode ver alguém cair que vem correndo. O que aconteceu? Não, é que foi batido, é que caiu lá de cima, ele estava na pregação. Aí Paulo desceu. Não vos perturbeis, apesar de alguém estar dizendo, morreu. Coitado dos pais. A ordem é os pais, é os filhos sepultar os pais. Aqui é o eu que o pai vai ter que sepultar. Só que Paulo disse, não vai ter velório. Não vos perturbeis, porque a vida nele está. Todos pensavam que eu estava morto, mas havia vida. E talvez alguém pergunta, mas como? Porque Deus não havia terminado. Vou lhe dizer uma coisa para alguém. O diagnóstico das pessoas pode ser um fim, mas Deus ainda não terminou. Eles podem olhar para você e dar o fim do teu ministério, o fim da tua chamada. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu ainda não terminei. Foi dado como morto, mas eu não terminei.
Deu como morto o casamento, mas eu não terminei. Deu como morto a igreja, mas eu ainda não terminei. Deu ainda como morto a casa dela, a família dela, o marido dela, os filhos dela. Mas Deus está dizendo para alguém: eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. Eu queria que você me ajudasse a pregar agora, pegasse na mão de pelo menos 2 pessoas, se você está perto de 2. Se tiver perto de uma, é de uma. Se tiver perto de 2, é de 2. Pegue na mão dele ou na mão dela e diga: ainda não terminou. Ainda não terminou. Ainda não terminou, não terminou, não terminou, não terminou, não terminou, não terminou. Deus ainda não terminou. Não terminou. Não é esse câncer que vai botar o final. Deus ainda não terminou. Não é a porta que se fechou. Deus ainda não terminou. Não é esse namoro que não deu certo. Deus ainda não terminou. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ainda não terminou, não terminou, não terminou. O inimigo quer que você arranca o paletó, mas Deus disse: não terminou. O inimigo quer que você entregue a igreja, mas Deus está dizendo: não terminou. O inimigo até colocou um rabo de saia no seu caminho para te parar, mas Deus está dizendo: não terminou. Não terminou, porque aquele que começou uma boa obra é fiel para terminá-la. Não terminou, não terminou. Não é a velhice que acaba. Não terminou, não terminou, não terminou, não terminou. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui dentro dessa casa. E não é porque eu estou com o microfone na mão, não. Com microfone ou sem microfone, eu sinto a presença dele. A presença dele está tomando conta dessa casa. Não terminou, não terminou. Não terminou, não terminou, não terminou, não terminou, não terminou. A presença dele vai tomar conta da casa. Não terminou, não terminou. Essa dor não é o fim. Não terminou, não terminou, não terminou, não terminou. Talvez você esteja caído. Talvez você pense que está sem força, sem ânimo, sem fé. Não há mais fôlego. Mas enquanto houver fôlego de arrependimento, há uma chance de recomeço. Deus vai recomeçar de novo, mas não terminou. Não terminou. Deus vai recomeçar. Você pode ter caído, mas a palavra ainda pode te levantar. Eutico representa muitos hoje cansados da rotina, distraídos com palavras, distratados com palavras, divididos entre o mundo e o reino presente, mas adormecidos espiritualmente. Mas hoje o antídoto do céu contra o sono espiritual é a palavra. A palavra vai te levantar desse sono. A palavra vai te levantar desse sono. A palavra, tem gente que não pega, mas deixa para lá. A palavra vai te levantar desse sono.
Esse sonífero que o Satanás colocou em você, Deus vai usá-lo como instrumento para te despertar de volta. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Porque ele estava adormecido. Timóteo, come. É só você lembrar das palavras, Timóteo, das profecias que foram faladas ao teu respeito. Quantas promessas Deus já te fez. Quantas mensagens Deus já usou alguém para falar com você. Não é hora de parar, é hora de levantar. É hora de levantar. Levanta! Ao mesmo tempo, Eutico representa a esperança de que Deus levanta os caídos da janela, porque ainda há vida. Mesmo quando todos pensam que é o fim, Deus sempre vai olhar para alguém e vai dizer: ainda tem vida. Fica de pé, por favor. Fecha seus olhos, por gentileza. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deixa eu orar com você e por você. Curve a sua cabeça. E se você quiser repetir o que eu falo, repita. Senhor, livra-me da sonolência espiritual. Desperta-me do comodismo, da indiferença, das distrações. Eu não quero ser mais apenas um na janela, Senhor. Eu quero estar aos seus pés. Se eu cair, Senhor, me levanta. Levanta-me com poder. Porque onde todos veem morte, o Senhor ainda vive. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Sustenta-nos para que nós não venhamos cair, Jesus. Sustenta essa casa para ela não cair, Jesus. Sustenta a nossa igreja, Senhor. Sustenta o seu povo, Jesus. Sustenta o seu povo, Jesus. Nós somos humanos. Olha para alguém e diga: seja humano. Porque a mão que aponta não restaura, mas a mão que abraça ressuscita. Leva isso. E depois você assiste a mensagem ou volta no vídeo que eu te mandei na semana passada. Quer ser ressuscitado? Abraça. Não aponta. Porque quem aponta não tem poder e nem autoridade para ressuscitar ninguém. Mas se você abraçar, a sua mão será um celeiro de milagres.
Porque aonde você toca terá vida, vida, vida. Levanta as mãos, diga: meu Deus, eu tomo posse da sua palavra nesta manhã. Quem recebe a palavra de Deus? Então eu não pedi. Agora, 30 segundos de palma misturado com glória e aleluia. Calma, ei, calma, irmão. Vigia, vigia. Ei, calma. Deixa eu terminar de falar. 30 segundos. Quando eu dar a ordem, quando eu dizer amém, vocês param. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Palmas e glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falta glória, mete glória. Sobe o nível do glória. Isso é para ele, é para ele, é para ele. Glorifica, glorifica, glorifica. Isso, vai glorificando. Seja curado, renovado, restaurado. Enquanto você aplaude, recebe poder. Aleluia! Amém? Amém? Não, dá bom. Chega. Olha para mim. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Alguém que hoje quer entregar a vida para Cristo, você ainda não entregou, e você quer entregar sua vida a Jesus, está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém afastado e quer voltar? O recomeço é importante, não acabou. Porque enquanto há fôlego de arrependimento, há recomeço. Deus quer recomeçar com você. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Você reconhece Jesus como o Senhor da tua alma? Tem alguém? Não tem, eu não vou insistir. Você diz glória a Deus.